Bom dia a todas. Fiquei muito contente, né, com essa possibilidade de nos unir, apesar das distâncias, conseguir nos unir todas, né, através desses meios de comunicação que nós temos hoje, né, que é capaz de nos fazer tão próximas, né, tão unidas, apesar de toda a distância. E eu venho com muita alegria partilhar o tema da nossa formação espiritual, né? O nosso tema que estamos desenvolvendo durante este tempo, que traz como foco, né, de reflexão o canto do Magnífica. Nós já vimos durante esses meses algumas palavras que nos fez entrar mais profundamente no que significa o Magnífica, não só para Nossa Senhora, mas também para a nossa vida. Nós que buscamos sempre Maria como nosso modelo. E as palavras, relembrando, né, algumas que já refletimos: olhou, derrubou e socorreu. E o tema geral da nossa formação espiritual: contemplação e ação, habitar o mundo com o coração de Maria. E nesta jornada específica de espiritualidade, que é do mês de maio, nós vamos concentrar a nossa atenção sobre um tema particular: um coração que se compromete com a construção do reino de Deus no mundo. E para a nossa reflexão, nós vamos utilizar como referência bíblica o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 52. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. E durante toda essa reflexão, durante esse tempo, né, esses poucos tempos que vamos passar juntos, e durante o dia também de retiro, procuramos aprofundar, nos deixar interpelar pela palavra derrubou, né? Que a gente possa encontrar nessa palavra um novo sentido para a nossa vida, para aquilo que fazemos, para aquilo que queremos fazer e ser. O Magnífica é um hino que celebra a ação salvadora de Deus na história de Israel e na vida de Maria. Enquanto no Antigo Testamento a ação salvadora de Deus se insere no contexto histórico de Israel, no Novo Testamento ele estende a história da humanidade, como foi proclamado por Nossa Senhora, o glorioso, o Deus Salvador da história e da humanidade. Antes de entrar realmente no nosso versículo específico, eu queria voltar um pouquinho, né, numa passagem que é importante, que vai nos ajudar a ver em Maria esta mulher que, a partir do momento que entrou em contato com o mistério de Deus, que a partir do momento que sentiu a presença de Deus dentro dela e na vida dela, na história dela e do povo, ela decidiu realmente a fazer parte desta construção do reino de Deus no mundo. E para entender melhor, eu quero voltar lá no versículo 39 de São Lucas, que Lucas descreve que Maria pôs-se a caminho. O pôr-se a caminho tem em Lucas o significado teológico de disponibilidade e obediência aos planos de Deus. Significa aceitar total e existencialmente o caminho proposto por Deus. Pois este caminho que foi proposto por Deus e Maria aceitou, é que leva Maria à felicidade.
E o mesmo acontece conosco. O caminho que Deus nos propõe, apesar da dificuldade, né? Apesar de ter que caminhar muito para realizar, mesmo com as dificuldades, é o caminho que nos leva à felicidade. Maria se pôs a caminho. Significa que a partir daquele momento começou a sua vida como resposta aos planos de Deus. A partir daquele momento, Maria começa essa construção do reino de Deus. Ela se sente responsável em construir o reino de Deus no mundo. Por isso que ela parte, ela vai, ela viaja, ela se coloca. É a resposta ao anúncio feito por Deus. Maria é o modelo de um coração que se compromete com a construção do reino de Deus no mundo. A fé de Maria é uma fé missionária. Depois de dizer o seu sim, leva-o, este sim, através dos caminhos do mundo, para suscitar a alegria e o louvor. Que lindo, né? Depois de dizer esse sim, ela leva esse sim ao mundo. Aqui, primeiramente, nós podemos ver que Maria vai ao encontro a Isabel. Sim, Maria vai para servir, para ajudar, né, a prima Isabel, para ver com os próprios olhos também o mistério que Deus realizou também em Isabel. Mas Maria vai para testemunhar o sim que ela deu ao Senhor. Vai para testemunhar o milagre de Deus que estava acontecendo na vida dela e que ia influenciar no mundo. Então Maria leva já a Isabel este novo reino que está dentro dela. E a viagem de Maria à Judéia é um símbolo do caminho da fé que precisa ser testemunhada, compartilhada e que nos faz ser também servidores, nos colocar à disposição para esta construção do reino de Deus no mundo. Porque a fé não é somente o dom de Deus, mas também é uma resposta humana, concreta, que Deus nos coloca em movimento, uma dinâmica ativa na construção e no testemunho do seu reino. A atitude de Maria testemunha que quando Deus entra e se encarna na vida, na história de uma pessoa, esse mesmo Deus impulsiona, motiva essa pessoa ao encontro dos outros, especialmente aos necessitados e humilhados, para partilhar a esperança e a alegria de dias e tempos melhores. Em Maria, que através do seu canto partilhou a alegria de seguir, acolhida, agradecida pelo amor eterno que Deus demonstrou para com ela. Torna de Maria essa resposta uma doação gratuita de tudo aquilo que ela recebeu. Quem crê e vive da fé tem capacidade de olhar para fora, aprecia o dom e o comunica ao outro. Vem como uma forma espontânea, né? Uma forma alegre de construir o reino. Quando a gente sente que o reino de Deus foi construído dentro de nós, né? Através do nosso chamado e a nossa resposta a Deus. Começa a se construir dentro de nós esse reino. Aí nós somos impulsionadas, chamadas a construir esse reino além de nós, onde quer que nós estejamos. Aqui me faz pensar bastante na nossa vocação missionária secular, né? O reino que está em mim está aonde quer que eu esteja, através do meu testemunho. Assim eu construo cada vez mais o reino de Deus no mundo. Maria, diante do mistério da encarnação,
do perceber-se morada do Altíssimo, justamente ela, pobre jovem de uma cidadezinha do interior, entende a desconcertante maneira de agir de Deus. Ele não é um Deus que se coloca ao lado dos poderosos, que constrói seu poder pisando nos fracos. Pelo contrário, é um Deus que se coloca ao lado dos necessitados, coloca-se ao lado dos fracos, fazendo-se fraco. E foi nesse contexto, próprio neste momento, que Maria se viu olhada por este Deus poderoso, que ela compreendeu em sua própria vida, em sua própria carne, que ela sentiu em sua própria carne. O pai poderia muito bem ter encontrado outra pessoa mais inteligente, mais rica, né? Ter ido nos palácios, mas não. Ele escolheu Maria. Preferiu a menina da periferia. E a humilde desconhecida. E foi a partir desse momento, dessa experiência da vida de Maria, que Maria foi capaz de anunciar e podemos dizer também denunciar que Deus derruba do trono os poderosos. E aqui nós voltamos na nossa palavrinha mágica, né? Palavrinha mágica, sim, desse momento quer dizer palavra significativa que tem que mover a nossa vida, o nosso dia de retiro de hoje. Quem tem que acrescentar algo na nossa jornada de espiritualidade. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Eu gosto muito de quando uma palavra ela é significativa para o nosso dia de retiro, eu gosto de entender, né, o que significa realmente essa palavra, qual a força dela, qual o significado dela, né? E eu fui ver, derrubou, né, para colocar de um jeito mais simples e mais, para que possa realmente tocar na minha reflexão. Derrubou, no grego, significa tirar, fazer, descer, derrubar e demolir. É realmente tirar, né? Colocar ao chão, derrubar, fazer descer. Isso que significa derrubou. Que Deus não tira por tirar, mas Deus tira para colocar algo em troca, né? Deus derrubou, Deus tirou, mas Deus coloca algo em troca. Deus tira para acrescentar, Deus tira para colocar. Como fez Saul, né? Tirou do trono e pôs Davi em seu lugar. Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. No Magnífica, Maria anuncia que os poderosos serão derrubados de seus tronos. Não se trata de punição, nem vingança, pois Deus não é um Deus vingativo. Descer do trono é condição de salvação. É preciso descer do trono para aprender a ser irmão, a ser solidário, a servir e a criar relações horizontal. Descer para estar juntos, igualar-se. É preciso despojar-se da pretensão de ser autossuficiente e reconhecer-se necessitado de salvação. A partir do momento que eu desço, né, e me igualo ao outro, eu sinto a necessidade de salvação, eu sinto a necessidade do outro, a necessidade de estar com o outro, me sinto mais solidária e sensível
de ter a necessidade de ajudar o outro. Estamos acostumados a reverenciar o poder de várias maneiras. Até nas nossas pequenas falas. Alguém subiu na vida, né? Que logo começamos a receber um tratamento mais respeitoso. Subiu na vida, é mais respeitado, né? Conseguiu um cargo, exige mais respeito. É como se o posto que cada um ocupa mudasse a qualidade humana das pessoas. Não será, por isso, que alguns são chamados de excelência, mesmo quando não têm atitudes tão excelentes assim para com os outros? Por esses e outros motivos, o poder fascina e muitas vezes e muitas pessoas correm atrás dele. Os poderosos não são somente aqueles que têm posse, cargo de poder e por isso são chamados de poderosos e são os outros, né? Aquele sim é poderoso, né? Porque tem um cargo, né? Aquele sim é poderoso porque trabalha numa empresa grande, né? Não devemos pensar nisso, porque senão vai parecer que é uma coisa sempre fora de nós, né? Tem uma casa linda, tem tudo, então tem o poder na mão. Então nós falamos, então isso não toca a nossa vida, né? Nós não temos esse poder, mas devemos estar atentas, pois cada um de nós pode fabricar os seus próprios tronos, criar o seu trono e olhar o outro de cima, de forma opressora, indiferente ou superior. Posso exercer o meu poder sobre o outro, acreditando que sou mais do que o outro. Como? Porque sou mais inteligente, porque rezo mais, estudei mais e tantas outras formas, né, que pode nos fazer sentir poderosa e construir um reino. Eu posso construir meu próprio reino, porque eu acredito que eu sou mais do que o outro. Né? A partir do momento que eu me sinto mais do que o outro, eu também tenho que invocar a Deus que me derrube do trono que eu criei, né? do trono que eu mesma me fiz. Isso me faz superior às outras pessoas. É fácil construir trono, é fácil se sentir poderosa. Se não estamos diante de Deus e pedimos a Deus que nos faça realmente destruir essas formas que construímos. Se somos realmente igreja servidora, como Jesus sempre quis, temos que descer de muitos tronos que criamos e tratar o irmão, qualquer irmão, como igual, digno de respeito e precioso Filho de Deus. Descer do trono, derrubar do trono, derrubar os nossos tronos, nos faz irmãos, nos faz capaz de sentir com o outro, de estar com o outro, seja lá ele quem for. Então, a nossa oração tem que ser, primeiramente, para que Deus derrube os tronos que criamos e que nos faz poderosos. Poderoso, quem é o poderoso? É o autossuficiente. Não precisa de nada. Não precisa de Deus. Não precisa dos outros, mas não precisa de Deus também. Porque tem o poder de realizar. Sente, né? Imagina que tem o poder de realizar tudo na própria vida, sozinho. Porque a nossa força vem somente de Deus. Só podemos tingir a força através de Deus e através da fortaleza. A nossa fortaleza
é o próprio Deus. Foi esta a experiência de Maria. Isto que ela canta, que ele exaltou os humildes. Maria fez experiência de se sentir necessitada, mesmo trazendo em si o Rei do mundo. Não é? Maria mesmo tendo a experiência de carregar Cristo, o seu Criador, ela não se fez um trono. Ela não se colocou em um trono, sentou e ficou, como eu posso dizer, vivendo a sua realeza. Não. Ela foi, caminhou, se colocou nas estradas do mundo para testemunhar esse reino. Para fazer que esse reino chegasse a tantos outros lugares. Olha que exemplo lindo, né? Vem dessa frase que nós estamos refletindo hoje, realmente, essa construção do reino de Deus no mundo, eu pensei, quem mais que Maria realizou isso? E ela que é o nosso modelo, nós que somos, né, missionárias da Imaculada. E já essa frase nos faz refletir o quanto Maria nos ensina realmente a derrubar também nós dos tronos, os poderosos, né? Não por nós, não por nosso mérito, com as nossas forças, mas através do Deus, porque o Deus, o nosso Criador, que assim como chamou Maria, nos chamou, Ele nos dá essa força para ajudar a derrubar dos tronos os poderosos, a partir da nossa história, a partir da nossa vida. E o que significa, então, por que Deus derruba dos tronos os poderosos, né? Para exaltar os humildes. Exaltar os humildes, colocar no lugar elevado, erguer. Humildade é a virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza, né? Ao contrário que a palavra derrubou, né, fala que coloca no chão, derruba, tira, a palavra humildade quer dizer elevar, erguer, subir. E esta palavra tão significativa que a gente usa bastante, ela vem também do grego, do humus, que significa terra. Este mesmo vocabulário deu origem às palavras homem e humanidade. Significa, primeiramente, terra fértil. A criatura nascida da terra desenvolveu até ter o significado que conhecemos hoje de humilde. Eu achei muito significativa, né? Terra fértil. É a terra. É a pessoa humilde que se sente, que tem a consciência dessa humildade e se sente necessitado. Sabe de ser necessitado, né? Que não pode fazer nada por si sozinho. Depende do seu Criador. E se coloca realmente dependente desse Deus. Lembramos que é a virtude que nos faz ter a consciência das nossas próprias limitações e fraquezas e agir como necessitado e como fraco, dependente da força, da luz de Deus na nossa vida. E temos como exemplo, já temos o exemplo de Nossa Senhora, um grande exemplo para a nossa vida, mas o próprio Cristo que desceu do seu trono, que eram os braços do Pai, desceu até a terra, né, para viver de uma forma humilde. E humilde, necessitado, foi exaltado pelo Pai, foi reerguido pelo Pai. É o nosso exemplo também de humildade, que se deixa ser reerguido por Deus, sustentado por Deus e guiado por Deus.
O Magnífica contém a razão profunda de toda a humildade. Maria considera que Deus pôs os olhos na baixeza da sua escrava. Por isso, fez nela coisas grandes, o Todo-Poderoso. Toda a sua vida transcorre na grandeza e humildade. Reconhecer-se grande por ser olhada por Deus, mas ao mesmo tempo humilde e necessitada de Deus. Aqui na virtude da humildade transparece a verdade, o reconhecimento sincero que somos e valemos diante de Deus e diante dos outros. A humildade nos faz ser consciente de que tudo que temos vem de Deus. Temos muito, recebemos muito amor, força, coragem, mas também com a nossa humildade temos a consciência de que isso vem de Deus e que dependemos dele, não é nosso. E eu gostaria de trazer aqui uma passagem, né, muito bonita, que eu gosto muito, uma experiência, né, de Padre Kolbe e perdão, de Padre Kolbe, que tem no livro da Mônica Reale, os 30 dias da consagração, quando ela fala da humildade de Padre Kolbe. Então aqui quero trazer também Padre Kolbe como exemplo desse humilde que deixou ser exaltado, erguido por Deus. Quando ela fala assim que a humildade foi o ponto forte, né? Um ponto forte na vida de Padre Kolbe, e que foi exatamente no momento em que Padre Kolbe deixou baixar as defesas, né? Deixou de se sentir forte, poderoso, e foi ao encontro de toda a expectativa sobre si, né? E tocou com a mão a guia invisível da graça. É interessante, na hora que ele se deixou guiar e que ele se sentiu humilde, ele tocou forte a presença de Deus na vida dele. Ele sentiu que ele era capaz, mas capaz porque Deus é que estava nele, Deus é que comandava, Deus é que agia por ele, né? E que Deus fazia com que ele conseguisse. Aí ele foi capaz de realizar grandes coisas, né? E eu gostei muito disso. Foi o centro, né, o ponto forte da vida de Padre Kolbe, a humildade. Então, né, nós podemos viver esse dia pensando nessas palavrinhas-chave. Eu espero que possa ajudar a cada uma a refletir e sentir realmente que nesse dia Deus pode colocar no nosso coração, na nossa vida, o que é preciso mudar. Queria deixar 3 pontos para nossa reflexão. Primeiro, a nossa vida consagrada deve ser sempre mais uma resposta concreta de um coração que se compromete com a construção do reino de Deus no mundo. A nossa vida tem que se comprometer com o reino de Deus no mundo. Depois, neste dia, focar em intuir quais são os tronos que eu construo e me coloco. E depois, pedir a graça da humildade. Muito obrigada, fiquei muito feliz em poder partilhar um pouquinho com vocês dessa reflexão. Espero um bom retiro, uma boa continuidade da nossa vida espiritual, da nossa formação espiritual para cada uma. Tchau, obrigada.